Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam bem-vindas a mais uma aula do fortalecimento pedagógico, oitavo e nono ano, também para o EJA 13 e 4, um abraço. Hoje nós vamos falar sobre organismos internacionais e regionais, né? Nós falamos anteriormente, né, de aulas sobre organismos internacionais, falamos sobre blocos econômicos. Hoje nós vamos retomar alguns conceitos, né, para falar um pouco sobre esses organismos internacionais e regionais, tá certo? Então, o que são? Organizações internacionais e regionais, elas podem agrupar países de um mesmo continente, de escala continental, e de parte deles, que são de escala subcontinental, ou mesmo de diferentes continentes, que são intercontinental. Então, o que é que a gente vai ver? Que são organizações, né, de países que têm alguma coisa em comum e eles querem se ajudar para o seu desenvolvimento social, econômico, estabilidade financeira, investimentos em infraestrutura, erradicação do analfabetismo, né? Então, avanços, né, em integração cultural entre os países. Então, muitas vezes, né, em relações econômicas, estabelece uma relação de poder, né, de países com economias desiguais, díspares, dependentes um do outro, né? Então gera prejuízo entre o país e outro para benefício do outro. E nas organizações, nessas organizações internacionais regionais, esses países vão se juntar, né, e debater e ter ideias em comum para o desenvolvimento em conjunto, né, para que eles possam desenvolver um grande DH, questões de desenvolvimento humano, né, dentro do bloco, para que haja um desenvolvimento por igual, né? Então eles se ajudam, eles se comunicam entre sempre estabelecendo essas diretrizes. Então vamos lá. Antes da gente prosseguir, a gente tem que falar de umas noções básicas de comércio internacional, né? Que é quando um país exporta bens e serviços para outro país, a empresa exportadora paga tarifas ou taxas sobre o que está exportando para o país onde ela atua. E o comprador do exterior paga ao seu país taxa de importação, que são chamadas as tarifas alfandegárias. Por que isso acontece? Acontece da seguinte forma: você tem uma empresa e você quer proteger, é chamado mesmo assim, protecionismo, né? Você quer proteger a sua empresa, a sua empresa nacional, a sua indústria nacional, porque muitas vezes você tem uma competitividade a nível global e você tem países mais desenvolvidos, que têm uma infraestrutura maior, que têm empresas que têm uma maior qualidade, produz em maior escala. Então, quando você coloca essa competição, né, claro que a empresa mais desenvolvida, ela vai levar vantagem. E muitas vezes ela está no exterior, somente nos países, se a gente falar nos países emergentes, subdesenvolvidos, que levam desvantagem para as empresas, para os países mais desenvolvidos. Então, você cria uma tarifa alfandegária, né, uma barreira, para que encarecer esse produto e esse produto interno seu, que de repente tem uma qualidade menor ou não é tão bem bem visto como o produto exterior, mas ele, pelo preço mais atrativo, ele tem uma saída, mantendo assim a produção e a geração de empregos, né? Então, isso vai ser importante para a gente ver um pouco mais na frente a questão dos blocos também, que a gente vai falar desses blocos, né? Que os blocos econômicos, eles são organizações internacionais criadas para facilitar e expandir as trocas comerciais entre os países membros, promovendo o crescimento econômico e, em consequência, o desenvolvimento social. Para isso, são adotadas medidas como a redução ou eliminação de tarifas alfandegárias, além de outras providências. Mas veja bem, nem sempre, nos blocos econômicos, o resultado é favorável para esses países, né, para todos os países. A gente viu em aulas sobre bloco econômico, por exemplo, a questão do NAFTA, né, que era um bloco econômico, né, um acordo que unia Estados Unidos, Canadá e México. Só que as indústrias dos Estados Unidos, né,
começaram a criar as maquiladoras, que eram empresas, indústrias que se instalavam ali no México, junto da região de fronteira, e começaram a levar ampla vantagem sobre as indústrias mexicanas. E as indústrias mexicanas começaram a quebrar, né? Começaram a quebrar, começaram a ter que fechar, vender as coisas. Então, nem sempre o bloco econômico ele é uma vantagem para todos os países, né? Foi preciso uma organização internacional, né, vir, né, como a OMC, né, atuando, como a gente falou também do FMI também, vir e solicitar que fosse tomada medidas para restaurar um pouco da economia do México, né, que estava bem cambaleando. Isso ficou conhecido na história como efeito tequila, né? Parecia que o México estava embriagado, que tinha tomado a coisa e não conseguia mais andar com as próprias pernas, né? Então, que o bloco econômico, né? Lembrando um pouco, né? Como foi que surgiram, né, a questão dos blocos econômicos, né? Se você lembrar, né? A Europa, ela sempre teve uma vantagem, né? Ela criou a sua riqueza a partir da vantagem tecnológica, né? Ela tinha muito recursos minerais no solo, né? Minérios, carvão, que serviam para a indústria, para a construção civil. E além disso, né, ela colonizou grande parte do mundo, então tinha as matérias-primas vindas das suas colônias espalhadas pelo mundo e o comércio também com os asiáticos, né? Então isso proporcionou que a primazia da indústria, né, que surgiu as revoluções industriais, a revolução industrial clássica, né, que começou na Inglaterra lá em 1750 e depois expandiu-se também pela Europa. Então, a partir dessa revolução industrial, né, com o desenvolvimento da indústria, produção em larga escala de bens de consumo, né, a Europa foi enriquecendo bastante, né? Aí só que nos períodos entre guerras, entre as guerras mundiais, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, que abalaram bastante a Europa teve um declínio econômico muito grande. E aí foi ultrapassado pelos Estados Unidos, né, e perdeu a primazia da indústria e do comércio, da economia mundial. E a partir daí, esses blocos eles começaram os países, né, da Europa começaram a se ajudar formando acordos, né, como foi o acordo do Benelux, né, que era um acordo entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo, como a companhia do carvão e do aço, né, a SECA. Então, fazendo acordos para se ajudar. Mas nem sempre funcionou assim, né? Como a gente viu no NAFTA, né, acordos nem sempre favoreceram a questão de todos os países, né? Às vezes um país, uma indústria se sobressai sobre a outra. Então, diferentemente dos organismos, né, que eles tendem a falar não só de economia, mas tendem a estabelecer metas, né? A questão da democracia, né? Então é importante de eleições livres, questão de investimento em educação, né? Questão da cultura, né? De desenvolver a cultura, né? Compartilhar tecnologia, ciência, conhecimento. Então, eles vão atuar de uma maneira mais abrangente para que todo o bloco se beneficie, né? Então, diferentemente das histórias do bloco econômico, que por vezes acaba tendo prejuízo para alguns, né? Alguma entidade, algum país membro, certo? Então, dentro dos blocos econômicos foi criado o Mercosul, né? Então, lá, a partir da década de 1980, diante da percepção de que a economia mundial passava por transformações importantes, representantes do governo do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai iniciaram conversações a fim de integrar comercialmente seus países. Em 1991, esses 4 países assinaram o Tratado de Assunção, na cidade de Assunção, que é a capital do Paraguai, que deu origem ao Mercado Econômico do Sul, o Mercosul, sediado em Montevideo, que é a capital do Uruguai. Então, qual era a finalidade do Mercosul? O Mercosul tinha a finalidade, né, unir um pouco mais os países da América do Sul, fortalecer um bloco diante da hegemonia, né, europeia e também do avanço da economia dos Estados Unidos e dos países mais desenvolvidos, né? E também ele tinha
também os objetivos, né, de fortalecer dentro do bloco a democracia, né, a questão da qualidade técnica do ensino. Então, o Mercosul ele é muito importante porque ele une países, né, aqui, os nossos vizinhos, países assim, numa questão é, dentro da região. Então, fortalecendo o crescimento dos países e livrando um pouco da dependência da tecnologia, da dependência econômica, da dependência do capital financeiro das grandes potências europeias e do comércio internacional, como a China, como os Estados Unidos. E o Mercosul ele tem essa grande vantagem, né, de fazer como vantagem a redução tarifária, né? Chegou em 1995, chegou a redução de 90%, né, de importações para incentivar o comércio dentro do bloco, para incentivar com que houvesse mais investimentos na indústria, na produção de alimentos, né? Então, o Mercosul, ele hoje enfrenta algumas barreiras relacionadas também aos governos, que eles não conseguem ter uma afinidade em algumas decisões, né, que facilitariam mais o desenvolvimento do grupo, fortaleceriam o grupo e que ele ficaria um pouco mais próximo e mais forte para negociar com grupos de fora, como a própria União Europeia, né? Mas continua batalhando aí junto a questão da educação, né, a questão do desenvolvimento da cultura de países latino-americanos, na questão da estabilidade econômica, né? Então tem algumas vantagens, mas o bloco ele não tem andado muito como se esperava, né? Não tem crescido como se esperava. Aqui nós temos outras organizações internacionais regionais, que na América, além dos blocos econômicos, como o Mercosul, existem outras organizações internacionais regionais e que têm diversos objetivos. Então, quais são elas? Eu trouxe para vocês 3. Deixa eu passar aqui, pronto. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, que foi fundada em 1948 e reúne 35 países da América. Em 1962, Cuba, ao implantar o socialismo, foi expulso dessa organização, mas em 2009 a OEA reviu essa decisão, propondo que o país fosse reincorporado. Então, a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, ela é um país que ele é um daqueles blocos, né, de escala muito grande, do organismo, né, internacional muito grande, ela chega a ter 35 países aqui da América, então praticamente toda a América. E o correto, né, nesse bloco, se espera, dessa organização, é que ela fosse uma corporação que promovesse, né, diretrizes que ajudassem o desenvolvimento social e econômico de todos esses países, né? Mas, porque se você observar, por exemplo, a América, né, a chamada América Anglo-Saxônica, né, que foi colonizada por povos de língua inglesa, Estados Unidos e Canadá, né, eles sofreram um tipo de colonização de povoamento, sofreram grandes investimentos, desenvolveram indústrias e tem IDHs, tem economia muito mais fortes, né, uma indústria muito mais desenvolvida, muito mais tecnologia do que os países da América Latina, né, que sofreram a colônia de exploração histórica, né, são países que sofreram um grande sequestro das suas riquezas minerais, certo? E que tem os índices de desenvolvimento humano, de desenvolvimento social e econômico mais baixos. Então, quando você tem uma organização que reúne todos esses países, você devia ter uma questão de desenvolvimento, uma cooperação para que desenvolvesse a economia, compartilhamento de tecnologia, a questão também da estabilidade econômica, financeira, desenvolvimento de tecnologia, de educação, de cursos técnicos, né, de cursos profissionalizantes, de mão de obra qualificada. Então, tudo isso seria aspectos importantes para serem desenvolvidos dentro desse grupo, certo?
A Unasul, a União das Nações Sul-Americanas, foi fundada em 2008. Reúne os 12 países da América do Sul. Seus objetivos são a integração política, econômica, social e de infraestrutura. Também na América do Sul, nós podemos encontrar grandes disparidades, né, sociais e econômicas, né, entre os 12 países, né? O Brasil é um país que ele tem um grande potencial, tem grandes riquezas, sempre muito bem visto, né, pelos investidores, claro, durante algumas crises, algumas incertezas, né, esses investimentos caem, mas o Brasil tem um potencial muito grande, um contingente populacional muito grande, terras cultiváveis, muitas reservas minerais também, diferentemente de outros países da América do Sul, que já são países que têm economia um pouco mais fraca, né? Mas, então, o que é interessante num bloco como a União das Nações Sul-Americanas é de você ter uma convergência de ideias, um compartilhamento de ideias, compartilhar tecnologia, questão de infraestrutura, integrações, né, de instalações de indústrias, fornecimento de energia, né? Então, muitas vezes esses países fornecem crédito, fornecem questões técnicas, uma associação como é que se diz? De desempenho de... falta a palavra. É a questão da assessoria técnica, né? Para desenvolver alguns projetos de infraestrutura, né? Com grandes empresas, com mão de obra qualificada. Então, essa questão da Unasul é bem importante para a União da América do Sul, fortalecimento do bloco, né, para você se observar como a América, ela comparada com a União Europeia, né, ela tem um desenvolvimento de integração ainda muito pequeno, né? Então a Unasul, ela teria uma condição de dar essas diretrizes, né, de que esse bloco pudesse se unir mais e crescer mais e fazer frente aos grandes blocos e grandes economias do mundo, certo? E mais a OEI, que é a Organização dos Estados Ibero-Americanos, que foi fundada em 1949 e sua sede se localiza em Madrid, na Espanha. A OEI é uma organização internacional que reúne vários países ibero-americanos, ou seja, aqueles colonizados pelos países da Península Ibérica, além da Espanha e de Portugal. Pertencente também à OEI, a Guiné Equatorial, país da África Ocidental de língua espanhola. Então, essa organização, esse organismo internacional, ele entra naquele bloco do intercontinental, né? Porque você vê que nós temos ali os estados, né, membros, tanto o país europeu, né, ali da Península Ibérica, Portugal, Espanha, como o país africano, né? Então, ele tem uma identidade muito grande por conta da colonização, né? A língua, né, né, dos países estados ibero-americanos, né? Língua em comum, decorrente do latim, né? Então, esse passado histórico em comum e a tendência, né, a ideia de que esses países pudessem estabelecer relações econômicas, né? E a questão do desenvolver dentro do grupo, né, relações sociais importantes, compartilhamento né, a questão do multiculturalismo também e ideias de desenvolvimento social e econômico. Então, além desses blocos, vocês podem pesquisar também, né, o Pacto Andino, né, ou a Associação, né, dos países, né, da América Andina, né, que tem o Equador, a Colômbia, a Bolívia, o Peru, né, que são países sul-americanos que estão ali na América Andina e que formaram um grupo, né, em 1969 com a assinatura do Tratado de Cartagena, né, também. Existem outros blocos, né, também como a ALADI. Então, é uma proposta que a gente deixa aqui para vocês, né, dentro dessa atividade, a partir dessa aula. Pesquise sobre outros organismos internacionais, né, dê uma olhadinha nos livros, pesquise na internet. Quais são os outros organismos internacionais regionais que existem, principalmente voltados aqui para a América do Sul.
o que é que eles têm contribuído, qual a importância deles para o desenvolvimento da América do Sul, no aspecto político, econômico, social, né, da integração entre esses países, né. Pesquisem, converse com seu professor, troca uma ideia lá, dê uma pesquisadinha, né, e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, foi um pouco mais rápida, é uma aula sobre, a gente já tinha falado sobre a questão de blocos econômicos e organizações mundiais, e para complementar essa aula, pronto, fica a sugestão da pesquisa, né, desenvolver a pesquisa, registre no seu caderno, converse com o seu professor, né, que conhecimento, cada conhecimento é sempre muito mais importante. Eu espero que tenham gostado, um abraço e até a próxima aula.